Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós trazemos essa noite para a reflexão o capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces. E aí vem a pergunta: a prece é agradável a Deus? Então, meus queridos, a vida, ela está sempre nos surpreendendo. Acontecimentos, muitas vezes, que transformam a nossa vida, da noite para o dia. A vida está sempre nos apresentando uma situação, seja para nós, seja para aqueles que amamos. E para muitas pessoas, esses momentos foram ou estão sendo muito difíceis. E mudanças, muitas vezes, na nossa vida, mexem conosco. As mudanças também, da noite para o dia, que se apresentam na nossa vida, mexem conosco. E quando a vida nos apresenta o novo, o difícil, ou questões, muitas vezes, mais leves, a gente estranha. Nós estranhamos aquilo que é diferente perto de nós. E por muitas vezes nós rejeitamos as mudanças na nossa vida e não conseguimos seguir em frente. É difícil. Então a vida, ela tem dessas coisas, tantas surpresas, tantos aprendizados todos os dias, e todos os dias nós somos testados de tantas maneiras que esse modo que a vida nos testa muitas vezes abala nossas estruturas psicológicas, emocionais. Então, entre essas tantas dificuldades que a vida nos apresenta, a nossa fé, ela costuma estremecer, abala a nossa fé, e aí começamos a nos perguntar: por que eu, Beto? Por que não ela? Por que não é Beto? Por que eu, de Beto? Por que eu? Começamos a nos questionar: por que eu, gente? Será que Deus nos abandonou? Começamos a nos questionar também, Então, meus queridos, quando a situação que a gente estiver vivendo não está sob o nosso controle, vamos nos perguntar: olha, quantas coisas nessa vida a gente gostaria de fazer, mas não consegue? Quantas coisas? Então não importa o quanto seja rico, inteligente, famoso, viveremos ou estamos vivendo situações que não poderemos intervir ou mudar o que acontece e nem como acontece. Tem coisas que fogem do nosso controle, não está ao nosso alcance. Então vai haver momentos que a gente vai se sentir com as mãos atadas, a mente vazia, e tudo que a gente vai sentir naquele momento é aquele sentimento de incapacidade. Meu Deus, e agora? Está tudo perdido na minha vida? Então nós somos muitas vezes invadidos por esse sentimento de pessimismo, de derrota. Então, o que fazer nesse momento? Então, meus queridos, quando nada parecer fazer qualquer sentido para você, nós precisamos aprender a entregar nossas preocupações a Deus. Ah, Cláudio, mas parece tão fácil tu falando. Não, meus queridos. Todos nós temos as nossas experiências de vida, e a gente sabe que a vida não é fácil, não. A gente sabe disso. Mas agora, como é difícil para nós abrir mão da situação, a gente quer tentar resolver tudo, principalmente quando é com aqueles que amamos. Não, deixa que eu resolvo. Só que tem coisas que nós não vamos conseguir resolver, que fogem do nosso controle. E muitas vezes começamos a sofrer junto com elas. Então, quando a tarefa depende apenas de Deus, meus queridos, nós não precisamos tomar nenhuma providência física. Basta confiar em Deus para que as coisas aconteçam. Quando ninguém se importar conosco, quando a gente sentir que não existe amor, essa é a hora de nos deitarmos nos braços de Deus e encontrar o verdadeiro amor. Quando ficarmos desanimados,
Quando a vida nos apresentar o difícil, veja, Deus está estendendo a mão para nós. Nós precisamos alimentar a nossa fé, que não estamos sozinhos em nenhum momento. Nós precisamos acreditar que Deus pode fazer por nós em segundos o que levaríamos décadas, muitas vezes, para acontecer em nossa vida. Então, seja qual for o problema que estejamos passando, meus queridos, Deus, Ele está nos ensinando a acreditar que não estamos sozinhos. Mesmo que pareça para nós, né, que Deus está muito ocupado, que o universo é muito grande, Deus está resolvendo o problema de toda a humanidade, meus queridos, jamais devemos deixar de ter fé em Deus. Ele cabe aqui no nosso coração, Ele está nos ajudando sim a resolver nossos problemas, a suportarmos com fé, com coragem, com resignação, tudo aquilo que a vida nos apresenta. Porque é nos momentos difíceis, meus queridos, da vida, que a gente procura sim uma razão maior para continuar em frente. É quando temos de nos superar que tornam nós pessoas melhores. Que muitas vezes nos acomodamos. Então todos nós temos essa capacidade sim de resistir às tentações, de encarar os problemas. Nós temos essa capacidade sim de parar de nos sentirmos vítima, parar de reclamar da vida, parar de encontrar um culpado para tudo aquilo que nos acontece e encarar a vida sim, meus queridos. É isso que nos torna pessoas especiais para continuar no caminho. A capacidade de enfrentar os problemas que a vida nos coloca à prova para nós ou para aqueles que amamos. Então, meus queridos, que possamos ter em mente que só vai acontecer aquilo ao nosso redor ou daqueles que amamos quando irá contribuir para o nosso crescimento espiritual. Nos diz Joana de Ângeles na obra Diretrizes para o Êxito. E também o Evangelho nos lembra, olha, se nós dividirmos os males que a vida nos apresenta em duas situações, a das coisas que não podemos evitar e a das coisas que nós mesmos provocamos. O Evangelho nos diz, olha, se tu parar para ver, tem muito mais coisas que tu mesmo provoca do que a vida te apresenta. Nós mesmos provocamos as nossas situações difíceis a maioria das vezes. Então, meus queridos, se nós observássemos rigorosamente as leis de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, nós seríamos perfeitamente felizes. E nós temos em nós uma questão aqui que na mente que nos diz assim, que se chama consciência. Ela diz assim para mim, Cláudio, não faz, Cláudio. Cláudio, não vai, Cláudio. Cláudio, não diz, Cláudio. Cláudio, não faz aquilo, não posta lá, Cláudio. E nós vamos lá e fazemos. E tem uma coisa que dispara em nós quando a coisa vai complicar lá adiante, ela chega e nos diz, Cláudio, não faz, Cláudio. Eu vou lá e faço. Então veja, se a gente parar para pensar, todas as situações que a vida nos coloca à prova, nós mesmos provocamos a maioria dos irmãos. Então meu convite aqui hoje, nosso convite aqui hoje, que você se pergunte, há quanto tempo você não tem uma conversa com Deus? Um tempo disponível para Ele? Há quanto tempo você não lê um livro edificante, que aflora a espiritualidade, que acalma a tua alma, que abre a tua mente para o novo, para o bom, para o belo? Porque é importante tu encontrar um espaço na tua agenda para conversar com Deus. Nós estamos sempre aqui, ó, na correria, correndo, a gente não presta atenção em torno daqueles que amamos, a gente não presta atenção na família, a gente só presta atenção no trabalho, material. Então, há quanto tempo tu não tem uma conversa com Deus? Nós temos tempo para tanta coisa.
E só procuramos Deus quando a vida apresenta a situação desesperadora. Aí eu me lembro de Deus. Quando tudo está difícil, quando o mundo está caindo em cima de Deus, meu, onde é que está Deus? Aí eu vou lá do Centro Espírita, eu preciso de um passe. Eu preciso. Mas eu tenho que procurar Deus quando eu estou feliz também. Obrigado, meu Deus, pela vida. Obrigado pela saúde, pela família. Obrigado, meu Deus, porque eu estou feliz. Não é só quando o mundo está caindo em cima de mim. Eu preciso dessa conexão com Deus sempre. Claro, meus queridos, que todos nós temos problemas, dificuldades, dores, necessidades que tornam muitas vezes a nossa vida difícil. Mas são muitos os motivos que nos levam a Deus. Seja pelo amor, seja pelas nossas dores, convite de alguém, sempre vai ter um anjo para te mostrar o caminho. Vamos lá no Centro Espírita, vamos lá tomar um passe. Então, meus queridos, mas quando procurarmos a Deus, isso é mais um convite para vocês refletirem e levarem com vocês. Quando procurarmos a Deus, tem que ter um desejo maior dentro de nós, em nossos corações, de encontrar a paz, de encontrar o amor. E eu encontro a paz naqueles que eu amo, eu encontro o amor naqueles que eu amo, porque eu amo Deus através de você. Então, quando a vida te apresentar situações difíceis, e você vier correndo para Deus e lembrar de Deus, então venha com um desejo maior no teu coração, de encontrar realmente Deus. Dar um sentido maior para a tua vida. E nada melhor de fazermos isso do que iniciando por nós mesmos. Meu Deus, me ajuda a ser uma pessoa melhor do que ontem. Me ajuda, meu Deus. A minha paz começa por aí, pedindo a Deus que me torne uma pessoa melhor. Ah, Cláudio, mas e esse pedido, Cláudio? Aí vem o Evangelho e me diz. Em certo momento, Jesus, conversando com seus discípulos, ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e a porta se abrirá. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta se abrirá. Olha o que o Evangelho está nos dizendo. Só que tem um sentido aqui, meus queridos, para que possamos reconhecer a presença divina em nossas vidas, que possamos saber assimilar o significado e o alcance das palavras de Jesus. Veja, pedir e dar-se-vos-á. Só que aí eu reclamo. Meu Deus, Cláudio, eu vivo pedindo para Deus, Cláudio. Eu tenho pedido a Deus e não recebo, Cláudio. Eu chego a gritar, chego a berrar dentro do meu quarto, na rua, onde quer que eu ande. Meu Deus, me dá. Sabe quando isso acontece? Geralmente pedimos o que desejamos e Deus envia o que é necessário para nós. Eu não sinto, eu não percebo, eu estou gritando, eu não estou em silêncio, eu não estou conectado com Deus, eu estou pedindo, sabe lá o que? Deus envia o que é necessário para nós, porque Deus sabe muito antes de nós o que realmente nós precisamos. Então é lógico, né? É lógico, nenhum pai com a sua consciência justa, lúcida, vai fazer a vontade de um filho rebelde, um adolescente inquieto. Nem o pai. Pelo contrário, né? O pai vai dar sempre o que é bom para o filho, né? Mesmo que esse filho não concorde, não pense assim. Então, meus queridos, que todas as coisas que nos escapam à compreensão, que tenhamos sempre à frente, que se faça a vontade de Deus e não a minha. Deus, Ele quer nosso bem e Ele vai nos dar o que nos convém. Então, que possamos dirigir sempre as nossas preces a Deus, por nós mesmos, por todas as almas sofredoras, pelos encarnados, pelos desencarnados, pelos nossos amigos, inimigos, por todos que solicitarem a nossa assistência, que possamos
pedir através da prece por aqueles que suplicam a misericórdia de Deus. E o melhor meio para nos conectarmos com Deus, meus queridos, é pela prece, é uma ligação direta com Deus. É a prece. Quando a vida está nos sufocando, entra para dentro do teu quarto em silêncio. Conversa com Deus. O Livro dos Espíritos, na questão 672, nos diz que a prece proferida do fundo da alma, de dentro para fora, é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que podemos fazer para Ele. A prece de dentro para fora, do coração, a prece ela é recomendada por todos os Espíritos. O Evangelho nos diz que renunciar à prece é ignorar a bondade de Deus, é rejeitar a sua assistência. A prece que fizemos pelos outros, então, meus queridos, o bem que ela faz, muitas vezes não temos essa noção. Você fazer uma prece por outro irmão. Então, a pergunta do nosso tema, a prece, ela é agradável a Deus? Sim, ela é agradável a Deus. Mas, quando é do coração. Porque a intenção, meus queridos, é tudo. A prece, ela é agradável a Deus, sim, mas quando é do coração, de dentro para fora. E a prece do coração, ela é preferível do que você ler uma prece só com os lábios, da boca para fora, sem sentimento, sem emoção. Sabe? Senta ali a mesma. Meu Deus, me ajuda, meu Deus, eu solicito a tua ajuda. De dentro para fora, do coração, do que você pegar 3 páginas de uma prece e não ter sentimento. A prece do coração é preferível. Então, meus queridos, sempre pela prece, os bons espíritos, eles vêm nos abraçar, nos consolar e nos dar força e coragem para enfrentar as situações que a vida nos apresenta. E a doutrina dos Espíritos, ela reconhece como boa a prece de todos os cultos. A doutrina dos Espíritos respeita todas as religiões. Porém, essa prece que ele está falando, desde que ditas de coração e não pelos lábios. Todas as preces são boas, desde que seja proferida pelo coração. E o apóstolo Paulo, no capítulo 27, irá nos dizer a condição essencial da prece. Ou seja, ela tem que ser inteligível, ou seja, compreensível, para que possa falar ao espírito, despertar uma ideia, pôr em vibração a fibra da alma. Numa só palavra, deve nos fazer refletir sobre o amor, sobre a vida. É somente nessa condição, meus queridos, que a prece pode alcançar o seu objetivo. De outro modo, não passa de ruído. Olha que coisa mais linda, olha que poesia do Evangelho, meus queridos. A prece, ela tem que ser compreensível, ela tem que falar ao espírito, ela tem que despertar uma ideia, ela tem que pôr em vibração a fibra da alma. Numa só palavra, ela tem que despertar em nós uma reflexão. É somente nessa condição que a prece pode alcançar seu objetivo. Então, que possamos pedir ao nosso anjo guardião, que vela por nós, e a todos os espíritos protetores que se interessam por nós, que possamos nos tornar dignos da vossa proteção, porque eles também conhecem as necessidades que a gente passa, e elas vão ser atendidas, meus queridos, embora segundo a vontade de Deus, mas tenha certeza que jamais estaremos a sós, jamais estaremos abandonados. Jesus disse que estaria conosco em qualquer situação. Então Jesus nos convida a irmos até Ele para sermos aliviados. E para ir até Jesus, basta estar em espírito, em sentimento, em pensamento, em vontade.
Porque é isso que vai nos auxiliar a obtermos os remédios para as nossas dores, as nossas aflições, os nossos sofrimentos. Só que muitas das vezes ficamos esperando milagre, aguardando que caia do céu e não vamos à luta. Muitas vezes ficamos sentados, reclamando da vida, chorando, procurando culpados e não vamos à luta. Muitas vezes ficamos esperando esse milagre. Muitas vezes eu venho aqui e fico sentado já esperando a hora de ir embora. É minha novela, meu futebol, é meu churrasquinho, não sei o que. Está só meu corpo aqui dentro. Meu pensamento está lá vagando, sabe lá onde. E aí eu quero reclamar, mas eu não recebi, Cláudio. Porque já nós estamos sendo atendidos aqui, meu irmão. A espiritualidade já está nos atendendo aqui, já está nos abraçando, nos consolando, vibrando por aqueles que vêm nos pedir aqui também. A hora que nós vamos para o passe aqui, meu irmão, nós já estamos envolvidos pela espiritualidade. Mas eu tenho que estar aqui em espírito. Eu tenho que estar aqui em pensamento, não só em corpo. Então, meus irmãos, se permanecemos assim, com o corpo aqui dentro, o pensamento lá fora, nós vamos sair vazios como chegamos. Se está só meu corpo aqui, eu vou sair vazio como eu cheguei. Então, que possamos ter essa certeza, meus queridos, que não estamos a sós aqui e que já estamos sendo atendidos. Tanto para nós que viemos pedir, quanto para aqueles que amamos. Então, Jesus exige de nós que sigamos as suas leis. Essa é a exigência de Deus, para que as nossas angústias, as nossas dores, os nossos sofrimentos sejam superados. Mas agora te lembra, quando não há tempo para Deus, tu precisa fazer uma análise. Por que não tem tempo para Deus? Por que eu só arrumo tempo para Deus quando a vida me balança e me coloca na parede? E se você não souber por onde começar a responder essa pergunta, começa se ligando a Deus, agradecendo. A gratidão, meus queridos, é o melhor caminho para se conectar com Deus. A gratidão. Obrigado, meu Deus, porque eu respiro. Obrigado, meu Deus, pela saúde, pela prosperidade, pela família, o trabalho. E por que não agradecer também pelas dificuldades? Como nos diz o apóstolo Paulo, em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus. Por que não agradecer pelas dificuldades? Segunda-feira foi o nosso estudo lá na casa espírita que a gente frequenta, no CEPAC, e a minha esposa lembrou nos estudos lá de uma irmã querida nossa, que ela estava com uma doença muito grave, e num dia de estudo, irmã, pode fazer a prece de encerramento do estudo? E aquela irmã fez aquela prece assim, de dentro para fora, profunda, aquela prece que arrepia, que te emociona, e no final ela agradeceu por Deus pela dificuldade e a doença que ela estava passando. E hoje ela está aí, firme, forte, firme na fé. A tia Carmen, que a gente chama ela, o tio Corolhano, que é o nome dele, um casal querido que a gente ama. E desde segunda, minha esposa, lembrando desse fato, ficou em mim isso. E hoje, antes de sair para cá, eu estava sentado à mesa em casa e preocupado, dizendo assim para a Fafá, não me veio ainda o que eu vou falar lá no tio Beto. Eu chamo ele de tio Beto, né, que é uma pessoa querida para mim, que foi uma das primeiras pessoas que me deu a oportunidade de divulgação da doutrina, e eu tenho um carinho muito especial por ele. E eu, para a Fafá, que eu estou pensando aqui que eu vou falar lá no tio Beto. E aí abri o computador, fiquei sentado, ela preparou um chá para mim e me veio, aparece. E me veio a tia Carmen e o tio Cor, esse casal que a gente ama também, para falar sobre isso. E ela, com aquela prece de encerramento, disse: obrigado, meu Deus, pela doença que colocou no meu caminho.
e ela saiu forte, renovada da situação que ela estava. Então, meus queridos, vamos recordar em que momento você se afastou de Deus. Isso é importante a gente pensar nisso, né? Deus, ele está sempre disposto para reatar essa relação conosco, né? Então, essa ligação direta com Deus, a prece, vai fazer essa reaproximação, vai nos motivar a continuar no caminho, meus queridos. Através do Evangelho de Jesus, nos oferece esses meios necessários aí, né, para a gente superar os sofrimentos, porque muitas vezes a gente não tem a compreensão porque que a vida nos coloca à prova. Então, através da doutrina dos Espíritos, através do Evangelho, através do estudo, através da prática, a gente começa a compreender os porquês da vida. Não é que não vamos ter problemas, nós espíritas, né? A gente tem nossos problemas sim, aqueles que amamos têm os problemas sim, mas nós estamos firmes na fé, a gente consegue compreender melhor de onde vim, para onde vou, porquê do sofrimento, porquê da vida. Então, o Evangelho nos diz, olha, Cláudio, como é que tu pode começar a modificar a tua vida? Olha, modificando nossas atitudes, os nossos pensamentos, vivenciando o Evangelho de Jesus, amar para ser amado. Então, esses tempos que a gente está vivendo, de dificuldades, meus queridos, de aflições, de angústias, medo que a televisão vive replicando isso aí, é o tempo certo, então, para as consolações que o Espiritismo oferece. Então, o Espiritismo está sempre nos dizendo, olha, que possamos seguir o ideal da sabedoria, da disciplina, da tolerância. O Espiritismo está sempre nos dizendo, perante as aflições da vida, olha, Cláudio, Jesus é o comandante, e a sua proteção se estende a todos que o seguem pelo caminho, firmes, atentos, vigilantes, firme na fé raciocinada, firme na fé inabalável, que é aquela que pode encarar a razão em qualquer época da humanidade. Então, meus queridos, já está chegando no fim, gostaria de continuar falando. Fica aqui para todos vocês levarem. Sejamos gratos por Deus pela vida que a gente tem. Sejamos gratos. Porque muitas das vezes a gente está reclamando de tudo que tem. Se você olhar para o lado, tem gente que está realmente necessitado, desamparado materialmente e só dependendo de Deus e de sua fé. Então, vamos rever os conceitos da vida, vamos parar de reclamar menos e fazer mais uns pelos outros. Então, para encerrarmos, eu gostaria de terminar com a prece. Serenamos então nossos corações e fazemos essa prece. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver tristeza, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Obrigado, querido, por mais essa oportunidade.